Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Tínhamos saído, passado uma tarde e uma noite gostosa juntos, apesar de que em alguns momentos eu senti ele assim, meio ausente, meio quieto. De todo modo, todos os momentos que eu passava com o Sérgio eram momentos muito especiais. Naquele sábado, por exemplo, nos encontramos à tarde, fomos a um barzinho. Depois teve uma esticadinha no motel. E repito, foi tudo maravilhoso. Só que assim que ele parou com o carro na frente de casa, sei lá, mas eu senti que tinha alguma coisa errada. Principalmente quando lhe dei um beijo e falei que ia entrar. Ele segurou meu braço nessa hora. Aline, espera. A gente tá precisando conversar. Sua expressão estava esquisita. Ele parecia preocupado. Perguntei o que ele queria falar e depois de respirar fundo ele começou. Então, você sabe que eu gosto muito de você, né? A gente já tá junto faz 1 ano e meio. E, enfim. Só que o que, Sérgio? Então, é que é uma coisa difícil para falar. Eu não quero te magoar, te fazer sofrer. Sérgio, pelo amor de Deus, fala logo. Não me deixa nessa agonia. Você tá querendo terminar comigo? É isso? Então, Aline, é como eu já falei, eu não queria te magoar, mas não vai dar pra gente continuar namorando. Não vai dar por quê? Eu fiz alguma coisa? Nessas alturas, as lágrimas já estavam escorrendo pelo meu rosto. Ele falou que não tinha nada a ver comigo. O problema era com ele. Que, infelizmente, ele não estava se sentindo feliz do meu lado. Por isso queria desmanchar. Num fio de voz eu perguntei. A gente passou uma tarde tão gostosa juntos e tudo o que aconteceu entre nós também foi tão especial. Não estou entendendo, Sérgio, porque isso agora? Tudo isso foi uma despedida? Ele só balançou a cabeça dizendo que sim. Perguntei se ele tinha conhecido alguém. Estava gostando de outra? Ele falou que não tinha nada a ver. Mas sabe quando você não sente firmeza na pessoa? E depois tem outra. Numa situação assim, qual é o homem que admite? Nenhum. O cara mente. Olha, que tristeza. Um dia tão feliz e terminou daquele modo. Eu não imaginava que fosse passar por aquilo, não depois dos momentos que passamos juntos. Era só uma despedida. Ele mesmo confirmou. O pior foi que não adiantou nem eu implorar para que ele pensasse melhor, porque ele já estava com a cabeça feita. O fim do nosso namoro foi algo tão inesperado para mim que, olha, eu custei acreditar. Tudo aconteceu assim, de um minuto para o outro. Estávamos bem, pelo menos eu achava que sim. Mas nem tudo que parece. Até porque, repito, estava bem e não estava, né? Porque aquele dia ele estava distante. Eu senti, alguma coisa tinha. Eu era apaixonado por ele. Já gostava dele antes mesmo de começarmos a ficar juntos. E, sinceramente, não sabia o que seria da minha vida dali para diante. Depois que eu entrei, liguei para minha amiga e passei um tempão desabafando com ela. Ela também ficou surpresa. Não esperava que o Sérgio fosse terminar comigo. Também era amiga dele. O fato é que fiquei arrasada. Parecia que a minha vida tinha perdido completamente o sentido. Durante os dias que se seguiram, fiz várias tentativas de reconciliação. Só que de nada adiantaram. E tudo ainda ficou pior quando fiquei sabendo que, ao contrário do que ele tinha dito, sabe, a gente não acredita, é porque sabe. Eu tinha perguntado para ele se havia outra. Ele falou que não, só que tinha. Ele estava saindo com outra menina.
uma tal de Débora, que ele tinha conhecido lá perto de onde trabalhava. Olha, eu tinha certeza de que ela tinha sido o pivô da nossa separação, mesmo ele negando. Sabe, a pessoa nega porque, repito, não quer, dificultar ainda mais, aí fala que não é com você, é comigo. Tem outra? Não, claro que não. É claro que tem. E nesse caso, tinha. O tempo foi passando, dias, semanas, e o pior é que eu tentava, mas não conseguia esquecer. Não dava para me conformar com o fim do nosso namoro. Até que tempos depois, uma sexta-feira, a Vitória, aquela minha amiga que eu tinha em comum com o Sérgio, me ligou e me convidou para a gente ir à praia. Ela ia passar o final de semana com mais 2 amigos em Santa Terezinha. Queria muito que eu fosse junto, até porque só ia gente conhecida. Eu topei. Até porque tudo que eu mais precisava naquele momento era me distrair. Saímos na sexta-feira à noite e antes das 9 horas já estávamos chegando. Além de mim e da Vitória, estavam também o Júlio e o Claudinei. Eu conheci os dois, mas não era assim amiga deles, sabe? Eram meus conhecidos. Detalhe, a Vitória já tinha comentado comigo que o Claudinei me achava uma gata. Já tinha comentado mais umas 2 ou 3 vezes. Só que nessa época eu tinha começado a namorar o Sérgio e desde o começo, desde que pegamos a estrada, eu senti que o Claudinei estava assim, todo cheio de graça pro meu lado. Olhares, sorrisos, perguntas. Só que eu não estava com a cabeça para romance. Tinha aceitado ir à praia com eles unicamente para me distrair. Fomos dormir bem tarde naquela sexta. Chegamos, nos ajeitamos ali na casa, eu e a Vitória ficamos num quarto, cada um dos meninos ficou em outro. Depois saímos para comer alguma coisa, beber. Aquilo que a gente faz, né, quando chega no litoral. Como estávamos na temporada, paramos numa lanchonete lotada, música ao vivo, movimentação, e acabamos voltando tarde da noite para casa. O Claudinei ficou o tempo todo do meu lado, puxando conversa. Era evidente o interesse dele por mim. Só que, como eu já falei, eu não estava muito afim, não estava no clima. E pelas tantas, eu acho que ele percebeu isso. No dia seguinte, apesar de ter ido dormir bem tarde, levantei cedo e fui fazer uma caminhada na beira do mar. Caminhei, eu acho que umas 2 horas, olhando a linha do horizonte lá no oceano. Pensando na vida, sofrendo, tentando acalmar o espírito. Depois fui encontrar o pessoal. Na parte da tarde, fomos curtir um pouco a praia. Eu fiquei ali, debaixo do guarda-sol. E vez ou outra, entrava um pouquinho no mar. Aí teve uma hora que a Vitória e o Júlio foram comer um pastel numa barraquinha. E o Claudinei ficou ali sentado na cadeira do meu lado. Como eu já estava esperando, de repente ele começou a puxar assunto. Olha, eu cheguei a pensar que ele estivesse até querendo se aproveitar daquele momento de fragilidade que eu estava passando, de carência, né? Até de revolta, pelo fato do Sérgio já estar saindo com outra. Tem homem que não perde oportunidade, né, para se dar bem em cima de uma mulher, não importa a situação que ele esteja vivendo. No entanto, não quis ser grosseira e dei corda. Entrei na conversa, né, mas sempre dando mostras que não estava afim. E também nem estava querendo namorico ou ficar com alguém, me relacionar, mesmo que fosse só assim um lance casual. À noite, saímos de novo, fomos até a avenida, curtir, e ele de novo ficou ali na minha cola.
naquele momento, eu achei que devia ser sincera com ele. Claudinei, queria te dizer uma coisa, você é um cara muito bacana. E olha, se fosse noutra situação, quem sabe até a gente pudesse ficar junto. Eu tô vendo que você tá me pagiando, que você tá se aproximando, mas é que nesse momento eu não tô preparado para me envolver com ninguém, viu? O fim do meu namoro é muito recente, eu tô ainda meio... Você me entende? O coitado murchou na mesma hora. Mas olha, não fiz por mal. Só queria que ele entendesse. Eu realmente não estava no clima. Depois que voltamos, alguns dias depois, a Vitória veio conversar comigo. O Claudinei tinha conversado com ela e falado dos seus sentimentos. E como ela era muito amiga dele, e muito amiga minha também, veio tentar interceder a seu favor. Aline, eu sei, você está passando uma situação especial. Eu sei, mas se você quer que eu fale assim do fundo do coração, eu acho que você devia dar uma chance pro Claudinei. Sabe, a gente conversou e pelas tantas, sabe o que ele me disse? Ele chegou a me dizer que está apaixonado por você. Aliás, eu te falei, né? Alguns meses atrás, né? Ele sempre teve uma queda por você. Isso desde a época do Sérgio. Para de sofrer por quem não te merece, minha amiga. Dá uma chance para ele. Um cara tão legal. Olha, além de todas as coisas que a minha amiga falou, ela ainda me mostrou depois, no celular, umas mensagens que ele tinha mandado para ela, numa outra oportunidade. Ele só falando bem de mim, só coisas bonitas, que tudo o que ele queria na vida era uma chance comigo. Se eu disser que não fiquei pensativa, não estaria sendo sincero. De fato, o Claudinei era um cara bacana. Além de tudo, era um cara bem inteligente, bonito, tinha um bom emprego. Pelo que a Vitória disse, não era um cara que gostava de bagunça, né? E de fato, eu vi ele perdendo a oportunidade até de ficar com uma menina lá na praia. Eu vi que a menina deu mole para ele, mas ele ficou na dele, o tempo todo ali perto de mim. E depois de tudo aquilo que a Vitória me contou, eu fiquei me perguntando, será que não vale a pena? Só que eu não queria dar a impressão de que iria ficar com ele só para tentar esquecer o Sérgio. Sabe, seria como se eu estivesse usando, né? Eu não queria isso, até porque eu, melhor do que ninguém, sabia o que era outra pessoa brincar com os sentimentos da gente. Vai que eu desse uma chance e no fim não desse certo. Eu ia apenas iludi-lo, né? Encher a cabeça dele de esperança para depois acabar dando para trás. Mas de tanto a minha amiga falar na minha cabeça, eu fui mudando um pouco o pensamento e passei a olhar para ele de um outro modo. Se tudo aquilo que ela falou e parecia ser fosse verdade, das coisas que ele falou sobre mim, eu devia pelo menos fazer uma tentativa. Quem sabe, né? Até porque esquecer do Sérgio era a coisa que eu mais queria na vida. Não queria ficar presa no passado, parado no tempo. Tanto que tempos depois, a Vitória me convidou para sair e me chamou também. E falou que também tinha chamado o Claudinei. Resumindo, nessa noite, acabamos ficando juntos. Resolvi abrir uma brecha, né? E quem sabe ele fosse a pessoa certa para mim. De saída, gostei do jeito dele comigo. Carinhoso. Depois repetiu, olhando nos meus olhos, tudo aquilo que eu já tinha ouvido da Vitória. Chegou a dizer, inclusive, que estava realmente apaixonado por mim. Lembro que eu falei, olha, Claudinei, se você tiver um pouco de paciência comigo, quem sabe, né? Mas isso não é uma garantia, a gente
Você sabe que eu saí agora de um namoro, tô machucado ainda. De modo que vamos devagar, tá bom? Olha, eu sinceramente nunca tinha visto os olhos de uma pessoa brilharem tanto. Ele ficou tão feliz. Mesmo eu dizendo que não tinha nada garantido, concreto. Só que é para se ver como as notícias correm nesse mundo. E eu digo isso porque desde que tinha terminado comigo, o Sérgio nunca mais tinha me procurado. Eu sim, no começo, tinha ido atrás dele às vezes, pelo menos lá no comecinho, antes de saber que ele já estava saindo com aquela outra. Ele, ao contrário, nunca me mandou um oi, uma mensagem, nada. Nunca ligou, nem para saber como é que eu estava. Só que, coincidência ou não, depois que eu fiquei com o Claudinei, alguém deve ter lhe contado e ele ligou. Não vou negar. Estremeci quando o celular começou a tocar e vi o nome dele estampado na tela. Atendi todo esbaforido. Ele nem disfarçou. Foi direto já perguntando se era verdade que eu e o Claudinei estávamos juntos. E o detalhe foi que ele perguntou assim, meio em tom de cobrança, como se ainda eu tivesse algum direito. Eu achei até graça, tanto que falei. É verdade, sim. Por quê? Não, por nada. Só achei esquisito. Você ficar com esse cara, sei lá. Olha, podia ser impressão minha, só que não era. Mas não era mesmo. Eu senti que ele não gostou. Ficou mordido pelo jeito de falar. Seria até engraçado se não fosse triste, né? Ele nunca tinha me procurado depois de desmanchar comigo. Só que bastou saber que eu tinha ficado com o Claudinei para me procurar imediatamente e perguntar, como se tivesse algum direito, se era verdade que a gente estava ficando junto, e em tom de cobrança. No fundo, a gente não estava namorando sério, eu e o Claudinei. Na verdade, não estava nem namorando. Tínhamos ficado juntos aquele dia, depois nos visto novamente no domingo, fomos ao parque, mas nem chegamos a tocar no assunto de namoro. E quer saber? Eu sinceramente nem sei se a gente ia começar a namorar. Apesar de estar disposta, sei lá, achar algum jeito de esquecer. Tudo que eu queria era seguir com a minha vida, parar de sofrer. Só que aí o Sérgio me procurou e acabou botando tudo a perder. E eu digo isso porque ele depois falou que queria marcar um almoço comigo, porque precisava botar um assunto em pauta. Foi assim que ele falou. Assunto em pauta? Eu nem quis saber o que era. Aí eu fiquei tão atarantada que aceitei o convite na mesma hora. Na minha cabeça, aquela quase certeza, uma esperança quase certeza. Ele vai pedir pra gente voltar. Até isso eu pensei. Eu fiquei num estado de euforia. Nem pensei no Claudinei, de tão confusa que me senti. E quer saber a verdade? Só de rever o Sérgio diante de mim, eu quase desfaleci. Aquilo mexeu tanto comigo. Apesar de fazer uns 4 meses que a gente estava afastado um do outro, a verdade era uma só. Eu ainda era louca por ele. Tanto que no fim do almoço, ele veio pro meu lado, me dá um beijo. Eu acabei deixando ele se aproximar. De repente ele beijou mesmo, para valer. Depois ainda me perguntou se tinha como a gente se ver depois do serviço. Falou que a gente poderia ir a um barzinho, se eu quisesse. Nem precisou me convidar 2 vezes. Acho que não preciso nem dizer como foi que terminou esse nosso encontro. A gente parou na cama.
depois do amor. Eu quis saber como ficava a nossa situação. Se ele estava pensando em reatar o namoro comigo. Deixei claro que eu e o Claudinei tínhamos ficado, sim, mas não estávamos namorando, longe disso. Ele então quis saber se a gente já tinha ido para a cama. Falei que não, até porque era verdade. Não tínhamos ido além de beijo e abraço. Aí fiquei esperando pela reação dele. Só que a sua resposta foi um banho de água gelada. É que eu ainda tô com a Débora, Aline. Tá com a Débora? Mas pensei que você tivesse terminado com ela? Por isso tinha me procurado? Ou foi só por causa do Claudinei que você veio atrás de mim? Ele não respondeu a pergunta. Fez que não ouviu. Em vez disso, me propôs. Aline, olha, eu vou ser bem sincero com você, viu? Nesse momento, agora, eu não posso terminar com a Débora para reatar com você. Mas a gente pode continuar se falando, se vendo de vez em quando for possível. Se para você tiver tudo bem assim, eu acho que somente naquela hora eu me dei conta do papel de idiota que eu estava fazendo. Ele não queria me pedir para voltar. Queria só curtir um flashback. Quem sabe provar a si mesmo que eu ainda o amava, que ele ainda me tinha em suas mãos. Olha, eu fiquei sem acreditar que ele tivesse me feito aquela proposta. Na prática, ele queria que eu me tornasse sua amante, já que ele ia continuar com aquela tal de Débora. Eu ainda perguntei se ele gostava dela, se não sentia minha falta, saudade de mim. E ele falou que sua vida andava muito complicada, estava tudo muito confuso. E não foi claro em minuto nenhum. Depois só reforçou a proposta da gente se ver quando fosse possível. Foi uma tonta quando pensei que ainda pudesse haver uma chance para nós dois. Agora, sabe o que foi pior? Acabei estragando tudo com o Claudinei. Porque depois do que rolou entre mim e o Sérgio, não tive mais condição nenhuma de continuar com ele, porque, sei lá, até porque por minha causa mesmo, sabe? Não é questão de ele saber que eu... Não, é que eu realmente percebi que não ia ter condição. E por vontade própria, acabei me afastando de vez. O coitado ficou devastado. Mas quer saber? Foi a melhor solução, principalmente para ele, embora ele não saiba, né? Como que eu ia continuar com uma pessoa, sendo que meu pensamento estava todo voltado para o meu ex? Como que eu ia beijar a boca de um pensando no outro? Tem horas que eu maldigo esse sentimento que eu trago aqui comigo. Até porque de uns tempos para cá, só me tem feito sofrer, só isso. Só judia de mim, mais nada. Toda e qualquer possibilidade de seguir com a minha vida, com o Claudinei, caiu por terra. Depois que o Sérgio me procurou. Na verdade, ele só me procurou para isso, né? Me tirar do outro. Não para ficar comigo, mas para provar que ainda me tinha. Ninguém ficou sabendo do que houve. Nem para Vitória, minha amiga, nem para ela eu contei. Até porque eu sabia que de repente ela poderia comentar com o Claudinei, já que os dois também são amigos, né? E eu não queria que ele sofresse por minha causa. Já bastava o que ele devia estar sofrendo, né? Depois que eu resolvi me afastar. Como eu queria esquecer tudo isso, viu? Ah, como eu queria ter o poder de desligar o coração. Quem sabe até o cérebro. Depois, ligar de volta. Só que apagadas todas as lembranças desse amor ingrato. Como eu queria
acabar com todo e qualquer resquício dessa paixão, que mesmo não querendo, mesmo tendo dificuldade para admitir, não posso, meu Deus, porque ainda sinto por ele.